Mano, tava fazendo as thumb do vídeo que estão saindo aí no canal. Eu tava vendo isso aqui. Mano, isso aqui tá incomodando muito nas thumb, viu? Isso aqui que eu chamo de projeto de barba, esse projeto de bigode aqui, eu tenho que tirar isso aqui. Mas não quero tirar agora porque eu teria que tirar mais fotos da thumb. Aí, tá ligado? Fica pro futuro. Vai ficar incomodando, mas fica pro futuro que eu vou tirar isso aqui. É, eu vou falar, galera. Beleza? Aqui é o Leaf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo quem criou tantos Pokémons artificiais do Kaká, Mestre Pokémon. Esse era um vídeo que eu. Calma aí. Esse é um vídeo que eu queria ver há muito tempo. Eu acho que eu perguntei sobre isso no vídeo de todos os Pokémons míticos. Eu acho que foi algum vídeo assim, de Pokémon mítico. E tinha esses Pokémons artificiais. Teve uma maioria de Pokémons artificiais. E me recomendaram nesse vídeo, inclusive, se eu não estou enganado, minha memória é ruim. Mas é isso, estamos finalmente trazendo o vídeo aqui. E vamos lá ver, né, do Kaká. Grande Kaká, como sempre. Deixa eu ver se tem alguma coisa na descrição. Tã, 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 tã. Não. É isso, então bora lá. Esse vídeo mais curtinho, 9 minutos. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Pokémon sempre teve vários animais como inspirações para várias das criaturas dessa Sim, sim, franquia, com tentando certeza. passar um sentimento natural a como surgiu esse mundo, seguindo as mesmas lógicas biológicas do nosso próprio. Mas para um contraste, existem vários Pokémon que existem, que foram criados dentro do mundo Pokémon, pelos próprios humanos de lá. Então, hoje nós vamos comentar sobre todos eles que foram craftados Pode dentro te do falar, esse vídeo é mais recente, né? Deixa eu ver. 14 de junho, um ano. É até estranho ver o rosto do Kaká em vídeo assim fora de live, porque eu assisto algumas lives dele, inclusive as lives de que ele reage a algum rap do Crono, tá ligado? De Pokémon. Mas é estranho ver a cara dele realmente num vídeo, em vez de só a voz, tá ligado? Narrando. Mas eu fico feliz que ele tá botando a imagem dele, tá ligado? Não sei falar. Eu perdi o argumento. humanos de lá. Então, hoje nós vamos comentar sobre todos eles que foram craftados dentro do universo por pessoas, o como e o porquê. Mas Vamos isso dá uma começar por aqueles identidade que pra ele são melhor. mais É isso que eu queria interessantes falar. pra vocês, que são os Pokémon lendários. A maioria desses tiveram filmes, então se vocês O Mewtwo, assistem, vocês vão saber a inclusive. origem de cada um, mas vamos falar de acordo com os jogos. O Mewtwo, ele foi criado pela equipe Rocket em busca de tentar recriar o Pokémon mítico Mew. Ele foi criado para tentar fazer dele o ser mais forte de todos os Pokémon, e isso durou uma geração, porque logo em seguida veio lendários mais fortes que ele. Mas, Fogo, né? o foco da equipe Rocket aqui era só ter um bicho ultra poderoso. O Genesect é basicamente também a mesma coisa, criado por cientista do Team Plasma nesse caso, provavelmente com a ajuda do Chorus. Genesect foi criado para ser uma arma de batalha super poderosa, podendo até mudar o tipo dos seus golpes para cada oponente, embora nos jogos isso é meio nerfado porque ele já entra em batalha com um dos itens que já faz isso. Ele foi criado através de reviver um fóssil antigo de um Pokémon predador. Muito se especula se esse fóssil é do Kabutops, mas não existe nenhuma confirmação sobre. O projeto inclusive Assim, dos Pokémon fósseis que eu conheço, realmente é bem parecido. Toda a estrutura, tá ligado? Pelo menos a base da aparência deve ter sido inspirada. se especula se esse fóssil é do Kabutops, mas não existe nenhuma confirmação sobre. O projeto inclusive foi cancelado pelo N, que é o rei do Team Plasma, alegando que isso acabaria com a pureza dos Pokémon. O Silvala é um caso mais interessante. Essa quimera foi craftada em laboratório pela Aether Foundation, na esperança de conseguir replicar Arceus. Só olhar pra sua Caramba, habilidade, mano, isso aqui não parece nem um pouco. Ah, não, pera, essa parte aqui da cabeça agora que eu tô vendo é um parafuso, né? Caralho, agora que eu peguei. Oh, será que eles tiraram partes do Pokémon pra fazer uma quimera mesmo? Não sei. Deixa o pela Kaká Aether falar. Foundation, na esperança de conseguir replicar Arceus. Só olhar para sua habilidade RKS System, que é o nome do Pokémon em inglês, onde ele muda de tipo de acordo com o CD que carrega consigo, exatamente igual ao Deus. E a intenção de replicá-lo foi para tentar manter a segurança do seu país Alola, já que ele previamente já havia sido invadido por forças alienígenas de outros universos e que poderia acontecer de novo, que são as Ultra Beasts. O mais interessante é que a Fundação tentou criar um Pokémon com todos os tipos, o Type Full, mas como nenhum dos experimentos deu certo, ele foi restringido e congelado com a máscara, assim criando o Type No, que é o Pokémon que a gente conhece.
O Gladion, graças ao poder da amizade, que é literalmente como ele evolui, consegue fazer Type No ao menos virar um Silvally, a versão mais próxima do Type Full que foi envisionado pela Eder Foundation. A gente de verdade nunca viu um Type Full, mas ele é mencionado, e quem sabe um dia a gente não veja como ele é. E por último, a Magearna é uma que não tem nada contada nos jogos. Ela foi criada há 500 anos e o Pokémon é basicamente o coração no centro do corpo. Caramba, Essa parte é 500 conhecida anos? como... Com a técnica não, a tecnologia de Pokémon evoluiu, tá ligado? Porque a gente vê no início a parte do, tipo, vou ter que pegar o anime de exemplo, mas o Ash, a gente, já na geração do Ash, a gente vê toda a criação das Pokébolas, pelo menos pra essa questão Pokémon, toda a criação das Pokébolas, mas já tinha umas máquinas muito avançadas, tá ligado? Tanto em centros Pokémons quanto usadas pela equipe Rocket. Então eu fico pensando desde quando, tipo, o quanto a tecnologia de Pokémon começou a evoluir. Se em algum momento teve realmente tecnologia que se perdeu, que era superior à que tem nos dias de hoje. Não sei explicar. Ela foi criada há 500 anos e o Pokémon é basicamente o coração no centro do corpo. Essa parte é conhecida como alma-coração, o que explica sua habilidade do mesmo nome. E é através disso que ela consegue sentir emoções dos outros. Sua cor original é de quando foi criada, e aquelas cores que tem na Pokébola, o vermelho, dourado, branco, isso porque ela era um presente para a realeza. A versão cinza que nós vemos hoje é porque a tinta desbotou. 500 anos, né? Não dura para sempre. E esses não foram os únicos que foram criados com então um propósito. Teve realmente Existem uma realeza em Pokémon também. Isso é interessante. Isso é interessante. Que, tipo, teve o N que foi tratado pela Team Plasma como o Rei de Unova, mas eu achava que Pokémon, tipo, no universo do Pokémon não teve esse período de realeza, de monarquia, tá ligado? Não sei se os jogos se aprofundam muito disso, imagino que não. Mas seria interessante. Tanto que a gente descobrir até mais sobre essa Pokémon aqui. anos, né? Não dura para sempre. E esses não foram os únicos que foram criados com um propósito. Existem outros Pokémon que não são lendários e que também foram criados com um propósito em laboratório. Desta forma, levando em consideração a sua região e a história ali contada, é um Pokémon importantíssimo para fazer um mundo de rol em vivo interessante. Pera, ele também é artificial? Eu juro que eu já vi esse Pokémon, eu não lembro. Eu acho que eu vi esse Pokémon no anime, eu não lembro que temporada. Provavelmente o Kaká vai falar a região aqui agora. Mas ele não parece nada artificial, parece realmente um Pokémon que nasceria naturalmente. A sua região e a história ali contada. É um Pokémon importantíssimo para fazer um mundo de rol em vivo interessante. Uma região que é afetada pelo clima de diversas formas diferentes, teve no Instituto do Clima a criação de um Pokémon que consegue sentir as moléculas do ar e avisar do clima, sendo o Pokémon perfeito para conseguir prever desastres climáticos. Algo que aconteceu bastante em Hoenn. E sim, ele é basicamente uma tentativa de Então ele é tipo um tipo de aviso pra Kyogre e Groudon, né? Legal. climáticos. Algo que aconteceu bastante em Hoenn. E sim, ele é basicamente uma tentativa de recriar o Absol. Isso é visto na sua habilidade Forecast, que faz o Pokémon mudar de forma de acordo com o clima. Porygon é um Pokémon que não tem muito propósito, ele foi criado basicamente para dizer que existem Digimon no mundo Pokémon, já que ele é uma criatura digital. Mas o seu propósito dentro da história é basicamente alguém tentando criar um Tamagotchi no mundo Pokémon. E como é um mundo fantástico, ele criou vida. E no fim se criou a epilepsia. Criar um Tamagotchi no mundo Pokémon. E como é um mundo fantástico, ele criou vida. E Golurk é o mais legal de todos esses. Mas eu acho que é porque eu amo esse Pokémon. Mas ele é uma representação de um Golem normal. Um robô de argila feita por magos. No mundo Pokémon, ele foi criado para proteger as pessoas e os trabalhadores, além de servir como sentinelas nos castelos da corte, obedecendo a qualquer custo o seu mestre. A gente falou desses que a gente sabe que foram criados com um propósito. Só uma pergunta aqui, rapidão. Porque tipo, o Kaká falou que esse Pokémon foi criado com argila, tá ligado? Mas em que momento ele conseguiu ter o dom da vida, tá ligado? Ele conseguiu realmente dizer, esse Pokémon aqui tá vivo, tá ligado? Ou sei lá, é só uma máquina programada mesmo. É só um bicho programado pra fazer certa função. Porque ele fala muito de funções também, né? Aí eu não sei. Eu não sei se esses Pokémons têm liberdade própria, têm pensamento próprio, ou é só
é criado para aquele propósito, ele vai viver por aquele propósito, não tem sentimentos, não tem pensamentos, e é isso. obedecendo a qualquer custo o seu mestre. A gente falou desses que a gente sabe que foram criados com um propósito pela humanidade, mas não necessariamente todos os Pokémon artificiais são criados para um propósito. Às vezes não são criados nem de propósito. Assim como o Golurk, Claydol tem a mesma origem em questão de ser um Caramba, ele golem, também é? um boneco de argila que criou vida. Mas aqui a origem é diferente, porque o Claydol não foi criado por humanos para isso. É dito que essa estátua foram sim criadas por humanos, mas que elas criaram vida quando os raios de luzes atingiram esse boneco, assim virando Caralho. o Pokémon que conhecemos hoje. E esse é o mesmo caso de vários Pokémon. Garbodor é um Pokémon que nasceu É um do lixo, né? lixo humano, não necessariamente por uma invenção humana, só saiu de algo que os humanos fizeram. Assim como o Então, cara, o Monkey também, mas, então, realmente, eu imagino que seja decorrência de algum lendário. Qual que é o lendário que dá a vida mesmo? É o Xerneas, né? De Pokémon XYZ, eu acho. Ah, então eles talvez nem precisem do Xerneas, mas algum Pokémon, eu imagino que seja lendário. Em algum momento, por causa do poder, da influência do poder dele, acabou gerando uma vida com coisas que os humanos fizeram durante a Terra. Caramba, que interessante. Eu imagino se esse é o caso pros outros. Porque, como eu disse antes, eu tô curioso. Eles foram criados com um propósito, mas eles têm autonomia, eles têm pensamentos. Ou se eles só são um robô programado mesmo. Que aí eu não sei se dá pra considerar uma criatura viva, um Pokémon, tá ligado? Mas se eles tiverem pensamentos próprios mesmo, como eles fizeram isso? Poder de lendários? Essa é toda a dúvida. necessariamente por uma invenção humana, só saiu de algo que os humanos fizeram. Assim como o Muck, que ao invés de Pior que eu nunca sacos de pensei nisso lixo, vieram do desse Muck. lixo ser jogado diretamente por aí. Então, se você prefere o Muck ou o Garbodor, você está sendo o inimigo do saneamento básico. Falando de veneno, Havavroom, ele é um que nasceu de um bicho que resolveu possuir especificamente esses motores de paldeia. Oxi. E assim como, em tese, as duas formas das linhas do Electrode, que também nasceram, mas não nasceram de humanos. Eles vieram das Pokébolas, que foram criadas por humanos, então eles vieram do item criado por humanos, mas não Caralho. diretamente feito por humanos. Isso só mostra que tem uma constante aqui nesses mencionados, que é que todos vieram de raios Inclusive- mágicos que dão Inclusive, só. Eu tô falando demais. Mas eu posso estar muito enganado, mas as Pokébolas não foram criadas pelo Professor Carvalho? Ah, não, foi só a Pokédex, né? As Pokébolas já existiam antes. Eu realmente não lembro. É, Mas se as Pokébolas tivessem sido criadas naquela época mesmo, esses Pokémons que a gente vê no anime do Ash, tá ligado? Na primeira temporada de Pokémon, seriam bem recentes, né? Seriam bem novos. mostra que tem uma constante aqui nesses mencionados, que é que todos vieram de raios mágicos que dão vida, algo que os humanos deixaram pra trás. Eu acho que Arceus tem um plano, eu só não sei qual é. Então foi Arceus? YouTube Premium é o YouTube sem anúncios e acesso exclusivo a Pô, seria interessante se fosse Arceus. Caramba, seria interessantíssimo. É porque Arceus é o deus que dá a vida também, né? Ele pode fazer qualquer coisa que os outros podem, então. O que ele quer com isso? O que ele queria com isso? Ele quer tentar explorar novos tipos de forma de vida? Pra quê? Só pra, talvez, sei lá, dar sentido a toda a poluição humana? Não sei. Eu acho que Arceus tem um plano, eu só não sei qual é. Antes de ir pro próximo, vale mencionar o Bennett. Ele é um Tsukumogami, de acordo com a sua inspiração, É o quê? que é uma crença japonesa que objetos, quando completam 100 anos, criam vida. Mas no Aham. mundo Pokémon, ele é um boneco que guardou o rancor do seu dono, por ter sido descartado. Então, indiretamente, o humano criou um Pokémon, mesmo sem ele tentar, mesmo sem a intenção. Isso fica numa linha entre o anterior e o próximo. Agora que eu pensei nisso também, agora que ele falou sobre isso, sentimentos de humanos também influenciam muito na criação de Pokémon artificial sem querer. A Pokémon lá, ela literalmente tem o coração pra entender emoções humanas. E esse, por exemplo, foi criado por negligência de uma criança humana. Então, rancor, tá ligado? A, o boneco sentiu rancor. Eu não sei explicar, mas talvez sentimentos tenham
muita influência nisso. Sem ele tentar, mesmo sem a intenção. Isso fica numa linha entre o anterior e o próximo grupo, já que existem vários que só foram afetados indiretamente pela vida humana e mudaram por causa disso. Não foram criados, mas foram afetados. Wormadam muda de forma se vive perto dos humanos. O Rotom consegue possuir e usar aparelhos eletrônicos para mudar a sua forma, além de várias formas regionais que os Pokémon mudaram por causa de ações humanas. Alola e Raticate mudaram para viver com a introdução de Yangus na região pelos humanos. O Alola Meowth ficou assim por ter sido criado pela realeza de Alola. Alola Grimer e Muk foram trazidos para comer o lixo daqui, que como era diferente da sua região de origem, mudou de forma. Em Galar também aconteceram coisas diferentes. O Meowth, por exemplo, como eles passaram a viver nas águas junto dos seus povos navegadores, que são os nórdicos aqui, foram ficando duros feito pedra. No caso, duros feito ferro, porque eles são do tipo metal. E os de Galar, como eles se alimentam de poluição durante o boom industrial da Revolução Industrial de Galar, eles comeram tanta poluição. Meu Deus, que Weezing amaldiçoado é esse na minha frente, na minha tela? Tira! Que ganharam o tipo fada. Nem sempre faz sentido, é só você ver os fósseis de Galar. Eles são Pokémon que são o que são por interferência humana. No processo de reviver o bicho, eles fizeram algo de diferente. O humano tem mais poder nesse mundo do que eles perceberam. É só ver todos os Pokémon Paradoxo. E eu sei que vai ter gente que vai falar sobre uma teoria, mas eu trabalho com o que os jogos falam. Então eu vou considerar tudo que é dito nos jogos sem ficar teorizando muito. Lá é dito que todos os Pokémon Paradoxo do futuro são criações feitas no futuro. Cada um deles foi criado de uma forma parecida, como por exemplo foram o Mewtwo, Silvally, mas principalmente como o Genesect, que com certeza absoluta é um paradoxo do futuro de algum Pokémon. A gente só não percebeu ainda porque a gente tá nesse o futuro do passado da criação, que na verdade é o presente da criação, que aí é o nosso passado do futuro paradoxal. Tá, calma aí, ficou muito confuso pra minha cabeça. Fala de um jeito que eu possa entender. Filosofia e perspectiva são coisas difíceis, mas, voltando. Nos jogos das Pokédex existem teorias de como foram as criações de cada um desses Pokémon. O Iron Treads se imagina que seja uma arma usando tecnologia extraterrestre. O Iron Moth, um OVNI para vigiar a humanidade. Iron Hands, um ciborgue de um atleta que sofreu uma ferida mortal. Iron Jugulas, a primeira prole de um Pokémon e um robô. Mas vale lembrar que Magearna é um robô, o Genesect é um robô, robô tem vários Pokémon. Ele ter filho com um Pokémon não é difícil de se compreender porque alguns deles já são robôs. Iron Bundle, ele é um robô que foi criado por uma civilização. Por que os humanos do futuro, eu acho, o futuro do passado, do presente, eles tiveram que criar Pokémons artificiais? Os orgânicos, os vivos, não eram suficientes ou eles estavam sendo extintos, alguma coisa assim? Eu fiquei bastante confuso aqui agora, porque humanos precisariam fazer isso. Eu entendo criar novas formas de Pokémon inspiradas em Pokémon que já existiu, tá ligado? Mas criar uma forma totalmente diferente, mas ser exatamente a aparência de um Pokémon que já existiu, parece que, sei lá, eles só estão tentando preservar a imagem deles. Não sei. Antiga, o que é intrigante, porque isso significa que ele vai ser o primeiro entre todos esses aqui a ser criado, porque como eles são do futuro, ele aconteceria no passado do futuro, que é o vulgo nosso presente, ou talvez um futuro não tão longe. Mas voltou, Iron Valiant, ele é uma criação de um cientista para criar um Pokémon psíquico mais poderoso de todos. Literalmente o mesmo motivo da criação do Mewtwo. O caso dos Paradox é complicado pra história porque, tipo, ainda não acabou. Por isso que eu até nem menciono o Iron Leaves aqui. Ele não tem nada no jogo ainda, e pode ser que a gente tenha alguma coisa sobre ele e a explicação de todos eles numa DLC. Mas se você quer saber mais sobre a explicação de todos os Pokémon Paradoxos, suas inspirações e tudo mais, clica nesse vídeo aqui, onde explica todos. Nossa, e se você quer saber mais sobre biologia de Pokémon, que a gente tá falando sobre Pokémon que foram criados, tem aqui essa playlist com vários vídeos sobre biologia e Pokémon. Ok, meu nome. São duas opções. Valeu, muito interessante o vídeo. Ficou aqui agora na minha cabeça, por que os humanos do futuro precisavam criar esses Pokémons? É só pra criar Pokémon mais forte mesmo que os originais? Não sei, não parece um motivo muito plausível. Se bem que tentam fazer isso no presente, né? No presente do mundo Pokémon que a gente vê jogando, a equipe Rocket, a equipe Plasma fazendo isso. Mas, sei lá, não parece algo que os humanos apoiariam com grande vapor, tá ligado? Pelo menos não acho que eles conseguiriam atingir tantas 5 pesquisas ilegais.
Mas muito interessante o vídeo, adorei conhecer mais Pokémons artificiais. Teve alguns que eu não sabia que eram artificiais, eu pensava que era Pokémon mesmo, orgânico, natural. E me fez pensar no que o Kaká disse, se era o Arceus que estava dando vida a tudo isso, porque tudo tá relacionado a um relâmpago mágico que deu vida. E se for o Arceus, o que que o Arceus quer? O que que o Arceus planeja? Eu fiquei curioso com a lore de Pokémon agora. Eu espero que algum dia tenha um fechamento definitivo pra isso. Sei lá, acho que a Nintendo, né? A Nintendo, que é a empresa de Pokémon, ela olha e fala pro Pokémon, não, a gente vai terminar a história nesse jogo aqui e não vai surgir mais nenhum Pokémon. Ou se surgir, vai ser uma história para nada a ver com isso. Seria interessante. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei muito. Falei muita coisa também, meio nada a ver. Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo. Falou.